Amém, amém. Obrigado, querido. Olá, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso amado, querido e presente Senhor Jesus. Como o próprio Douglas disse, é a primeira vez em muito tempo. Na verdade, 2019 foi um ano que eu pude tirar de sabático para poder cuidar um pouquinho mais da família, de casa. E quando nós estávamos para voltar para as atividades, a gente está vivendo nessa situação nova. Então, faz muito tempo eu estava com muita saudade disso. Puxa, que privilégio. Eu queria logo convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João. A gente vai tentar cooperar com a série que tem acontecido agora no mês de agosto, né? Com o tema da coexistência. Eu acho que essa é a quarta, quarto, talvez eu venha repetir algumas coisas, né? Para quem já vem acompanhando, possivelmente quem está chegando agora vai poder de repente aprender, espero eu, algo novo no Senhor. Mas 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, olha, a gente vai ler um tantinho as escrituras, tá? A gente vai ler bastante e nunca é demais, né? 1 João 2, 18 e 19, primeiro: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído, o fato de terem abandonado a convivência, abandonado a coexistência em Cristo, mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 3, versículos 11 em diante, até o 18. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E 1 João 4, versículo 7 em diante, 1 João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele é. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, um coração pronto para receber, uma mente pronta para apreender aquilo que o Espírito tem para nos dizer hoje, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu não sei se tem gente aqui ou gente que está assistindo a gente online, gente cursando antropologia, mas como cristão, eu sou levado a crer que a compreensão do ser humano, ela só pode ser alcançada a partir de uma outra disciplina, a da teologia. Como cristão, eu não creio que a gente possa chegar a uma compreensão profunda e real de quem nós somos, sem o conhecimento daquele a partir de quem nós fomos criados, segundo a imagem, segundo a semelhança. É em Deus que a gente se conhece melhor. É olhando para Ele que nos enxergamos. Se a gente é como Ele é, se fomos feitos como Ele é, quanto mais o conhecemos, mais então somos levados a nos conhecer. E faz um tempinho, o tema, ou a temática do autoconhecimento já foi uma febre no campo
da autoajuda, da psicologia, do coaching, existe um discurso que fala da importância do autodescobrimento, da importância de encontrar-se consigo mesmo nos processos do autoconhecimento. Só que eu não sei se de fato seria possível nos descobrirmos nesses processos do autoconhecimento quando a gente não foi autocriado ou autoformado. A revelação de quem a gente é não está em nós. E mesmo se a gente deixasse de incluir a teologia na conversa com a antropologia, mesmo assim seria muito fácil perceber que aquilo que faz a gente ser o que é, não está na gente. Que aquilo que nos define não está em nós. Se a gente fizesse um exercício aqui, e eu perguntasse para você quem você é, o que você responderia? Mas com um detalhe, não seria possível incluir qualquer pessoa na sua resposta. E ao pensar sobre quem você é, você não poderia pensar em português, porque isso você herdou dos seus pais. E agora? Quem é você? Será que é possível elaborar alguma definição sobre nós mesmos fora das nossas relações? Lembrando que aquilo que te define não é o que você faz, né? Dizer que você é professor, né, médico, advogado, estudante, pastor, não te define, né? Apenas diz o que você faz. Eu me lembro que desde sempre, quando as pessoas me pediam um release, né, uma apresentação por escrito sobre mim, eu começava escrevendo assim: filho de imigrantes coreanos, esposo de Daniele, pai de Lucas, Felipe e agora também do Mateus, né? E é fácil a gente perceber esse tipo de apresentação, onde nas relações as pessoas encontram definição, né? E é fácil também a gente perceber como as relações definiam quem as pessoas eram nos textos bíblicos. Pode perceber que na Bíblia, alguém é sempre pai de alguém, ou filho de alguém, ou casado com alguém, ou irmão de não sei quem, né? O próprio Deus, que se permitia ser apresentado como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Senhor Jesus, o filho de Davi, que inclusive foi introduzido, apresentado a partir de uma extensa genealogia, porque quem ele era tinha a ver também com as suas relações. A pergunta então é: como é que você vai se autodescobrir em você mesmo, em você mesma, quando aquilo que diz respeito a você não vem de você? Ou pior, como é que você vai encontrar sentido para a sua vida em você, quando o sentido da sua vida está fora de você? Nós somos definidos por nossas relações.
A humanidade é definida nas relações. Nós não somos seres autônomos, independentes, que têm relacionamentos. Eu não sou uma pessoa autônoma, uma pessoa independente que deu sorte e encontrou relacionamentos. Não, eu sou os relacionamentos. Nós somos os relacionamentos. As relações nos definem. Vivemos e nos movemos na dependência das relações. Deus é assim. Por isso nós também somos. Deus é uma relação. Ele é uma comunidade, a gente sabe, Ele é a expressão da coexistência. Pai, Filho e Espírito coexistindo na mais perfeita unidade. E todos nós somos chamados para essa mesma coexistência. Ele nos chama para viver na dependência das relações, na dependência da vida em comunidade. E a gente percebe esse chamado de Gênesis a Apocalipse. Jesus morreu para salvar as nossas relações. Ele morreu para nos salvar da falta de pertencimento. Por isso que eu gosto de imaginar que o inferno é uma condição de isolamento, onde a alma não tem com quem compartilhar da existência. O inferno é um estado de solidão absoluta, onde ninguém existe, porque não tem com quem coexistir. E a salvação, ou a conversão, é sair de um estado de isolamento egocêntrico e passar a fazer parte de uma identidade comunitária, coletiva, relacional. E a palavra comunidade é uma palavra bastante usada para definir o que seria uma igreja, né? A família Jesus Copy é uma comunidade. Mas se a gente parar para prestar atenção, na verdade, não existe algo de extraordinário em ser uma comunidade. Dizer que a igreja é uma comunidade não é dizer muita coisa, não é dizer que ela é especial, não é isso que a torna diferente. E dizer que o fim da igreja é ser uma comunidade pode levar a outros equívocos também. Porque o homem, ele foi criado para viver em comunidade. Está no nosso gene. Deus projetou a humanidade para isso. E por causa disso, existem comunidades de todos os tipos. Tem comunidade de motoqueiros. Pela estrada agora eu vi um monte passando. Tem comunidade para quem gosta de malhar, né? Comunidade dos crossfiteiros. Olha, ó. A escola é uma comunidade, né? A faculdade. O pessoal que se encontra toda sexta-feira no boteco é comunidade. O pessoal do clube, as panelinhas, comunidades. Enfim, o ser humano, ele é um ser comunitário, que quer pertencer.
Por isso, o objetivo da igreja não é ser uma comunidade, mas o objetivo da igreja deve ser uma comunidade diferente, especial. E o que faz da igreja ser uma comunidade especial é a sua característica cristã. Por isso que não basta apenas ser comunidade. Não é esse o propósito último da igreja. A igreja não pode ser parecida com um clube. O que deve segurar as relações de uma igreja não é o futebol. Como é que uma igreja feita de panelinhas tão definidas e fechadas vai promover relações de cuidado, de evangelismo, de discipulado? Não é errado fazer amigos, encontrar os amigos no âmbito da igreja. Não é errado jogar bola com os irmãos, promover churrascos, ter um círculo de relação mais íntima com uns do que com outros. Faz parte da gente, mas se a gente achar que é isso que faz da igreja de Cristo ser igreja, a gente vai perder aquilo que é extraordinário, sobrenatural. E o que é que faz uma comunidade cristã ser diferente das outras? O que faz a igreja ser igreja? A resposta é bem simples. Deus é amor. Deus é uma relação de amor indestrutível, inseparável, inabalável. E aí a gente caminha para finalizar falando de 3 realidades do amor que me chamaram a atenção no texto que a gente leu no início. Existem mais realidades, mas eu quero só destacar 3. Primeiro, o amor, ele se faz vulnerável. Segundo, o amor, ele não age na reciprocidade. E terceiro, a gente vai refletir em como o amor e o ódio se manifestam no meio de qualquer comunidade. Primeiro, a vulnerabilidade do amor. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus deu a sua vida por nós, naquele madeiro encarnado e vulnerabilizado, Ele se entregou por nós. Como é que pode haver amor num ambiente onde a gente não abaixa a nossa guarda? Como é que pode haver amor num ambiente onde as pessoas levantam muros de defesa com receio de serem usadas, traídas, magoadas? Como é que pode haver amor num ambiente onde a gente não é vulnerável?
E o sentido original da palavra vulnerável não é bem fraqueza, mas é uma capacidade de ser ferido. Alguém vulnerável é alguém que se permite, é alguém que permite que o seu corpo seja atravessado por pregos e morra lentamente pelos efeitos de ser pendurado numa cruz, depois de permitir que o seu corpo fosse surrado, espancado, cuspido e chicoteado. Se faz capaz de ser ferido. Jesus se vulnerabilizou. Ele permitiu. Tinha à sua disposição exércitos de anjos, mas escolheu se vulnerabilizar, abaixou a guarda para que o amor pudesse se manifestar. E quando eu vejo que irmãos se escondem, que irmãos não se abrem, que irmãos vivem num estado de alerta, defensivos. Quando eu vejo isso, eu fico constrangido com o fato de que o Senhor permitiu que gente como Judas Iscariotes pudesse andar com Ele, pudesse ter coexistido com Ele em todo aquele tempo. E eu imagino que Jesus abaixou a guarda. Ele não andou num estado de alerta defensivo, justamente para permitir que gente como Judas pudesse andar com Ele. Porque senão, como é que pessoas como João, Pedro, Tiago, Tomé, eu e você poderíamos nos achegar a Ele? Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O irmão ou a irmã do seu lado é sua definição ou sua concorrência. Você encontra nele ou nela propósito ou competição, obstáculo. Confessar uns aos outros os pecados, me expor assim, me vulnerabilizar assim, mas e a minha reputação e o meu status? De que outras formas a gente precisa se vulnerabilizar para que o amor rompa e se manifeste? A segunda realidade, a não exigência de reciprocidade do amor. 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele não nos amou por reciprocidade, não foi porque nós o amávamos que Ele nos amou, e não foi porque o amaríamos que Ele nos amou.
O amor é uma graça que alcança a todos, independentemente de troca, de reciprocidade. E se o amor é graça, e graça é amor, se amor é graça, então é algo que a gente não merece. E se o amor de Deus é algo que a gente não merece, o nosso critério para que alguém seja alvo do amor tem que ser muito diferente do critério do mundo. No mundo se ama por reciprocidade, no mundo se ama quem é merecedor. Mas quando o amor é graça, e graça é favor que não se merece, quando o amor é graça, o critério é outro. Sabe quando você olha para alguém e lá no fundo você pensa, essa pessoa não merece, então é ela. Então é essa pessoa justamente a pessoa que atende os critérios no amor de Deus. É gente que não merece o nosso amor, que atende os critérios do amor de Deus. São pessoas que não nos dão razões para serem amadas, que devem ser abraçadas pela comunidade extraordinária de Jesus. Amar os não amáveis, amar os inimigos, amar aqueles que não merecem amor, assim como nós não merecemos. E o terceiro ponto, essa relação do amor e ódio no meio das comunidades. O amor, como a gente bem sabe, é muito mais do que um sentimento. Biblicamente falando, amar não é sentir. Podem haver sentimentos no amor, mas o verbo amar, ele se concretiza a partir de ações que são frutos de uma decisão racional, sóbria. E essas ações do amor acontecem muitas vezes independentemente do que estamos sentindo. O amor está mais para uma decisão calculada, sóbria, racional, que se manifesta independentemente do que estamos sentindo. Esse negócio de, eu não estou sentindo, não cola aqui. E explicando isso um pouquinho melhor, quando a Bíblia vai nos dizer ali em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isso significa que o amor de Deus se manifestou numa ação doadora, mas que foi planejada muito antes da fundação do mundo. Muito antes. Não foi uma doação porque o coração dele estava batendo forte. E a Bíblia diz mais. Ela diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ele nos amou, morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores.
E João 3,36 vai complementar isso tudo, dizendo que os rebeldes contra Jesus não herdarão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Sobre eles permanece. A ira de Deus é algo que acompanha a trajetória dos rebeldes. A ira de Deus estava sobre nós quando nós vivíamos de forma rebelde. E quando Deus decidiu de forma sóbria nos amar, não foi porque Ele estava doente de paixão. Ele não fez o que fez porque Ele estava entorpecido, embriagado por sentimentos afetuosos. Muito pelo contrário. O amor de Deus por nós se manifestou apesar da sua ira. A figura do nosso Deus irado não é a figura de um Deus que arranca os seus cabelos e solta fumaça negra de raiva, não. O nosso Deus se manifesta em amor de tal forma que, apesar da sua ira, apesar de sermos pecadores, Ele é capaz de nos presentear com aquilo que a gente não merece. Ele age conforme decisões sóbrias, não dependentes de sentimentos. Ele é capaz de amar apesar do que sente. É por isso que Deus ordena que sejamos amantes. Ele sabe que a gente pode ser uma comunidade que ama. Toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se o amor fosse um sentimento, como é que Deus poderia nos responsabilizar por amarmos ou deixarmos de amar? Sentimentos são reações involuntárias. Eu não sei se seria justo a gente ser responsabilizado por aquilo que é involuntário. Mas, se o amor é uma decisão, se o amor é algo que a gente pode fazer com sobriedade, se o amor é compartilhar, se o amor é abraçar, se o amor é visitar, é receber, se o amor é algo do qual nós temos controle, então não vai ser injustiça Deus nos cobrar e nos responsabilizar por termos amado ou não. Entendem? A gente pode não ter sentimentos afetuosos para dar a um inimigo ou a alguém que tenha nos ferido, mas a gente tem toda a capacidade de dar um prato de comida para esse alguém. Por quê? Porque para dar um prato de comida, a gente não precisa de sentimento. Para dar um prato de comida ou qualquer outra coisa, a gente só precisa saber o que é amar. Mas nessa relação do amor e do ódio, eu confesso que eu fui surpreendido por algo. Primeiro, fica bem claro
nesse textão que a gente leu, as realidades que são opostas. A gente encontra os que ficam e os que saem, os de Cristo e os anticristos, a vida ou a morte, obras justas ou obras más, filhos de Deus ou filhos do diabo, amor ou ódio. E aí eu me perguntei, mas será que não haveria algo mais? Algo assim no meio? É só direita ou esquerda? Preto ou branco? Não teria algo assim no centro? Um cinza? E aí eu não consegui achar. É sim ou não. É de Cristo ou é um anticristo. A obra é justa ou má. Ou você vive ou você morre. Ou você é filho de Deus ou filho do diabo. Ou você ama ou você odeia. E aí de repente o que me veio foi o peso da mesma aplicação do sentido do amor bíblico, mas agora aplicado ao ódio. Por quê? Porque se o amor bíblico não é sentir, mas o amor é se manifestar, é manifestar no agir. Se o amor é a manifestação de uma ação, o mesmo se aplica ao ódio. Olha só, porque assim como eu posso não ter afeto por um inimigo, mas posso amá-lo com um gesto, da mesma forma eu posso estar de fato manifestando ódio ao meu irmão, mesmo tendo bons sentimentos por ele, quando eu faço gesto algum. Assim como o que eu sinto não define o amor, mas minhas ações, no ódio não é muito diferente. A questão não é sentir o ódio, mas praticá-lo. E quando eu não expresso amor para quem precisa, se só há amor ou ódio, o que é que eu estou manifestando? Por mais que eu diga, ai que coitadinho, ai que dó, ai meu coração ele fica esmagado, ai quando eu vejo isso, que pena. Tá vendo como eu sou bacana? Eu sinto, eu sinto dó, eu sinto como eu sou uma pessoa boa. Mesmo que os irmãos se reúnam, mesmo que haja festa, sorrisos e dança, mesmo que os melhores e mais nobres sentimentos sejam presentes, na ausência de atos de amor e de justiça, que tipo de comunidade seriam ou seria esta? Vamos curvar as nossas cabeças.